Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos começar o nosso Vamos Bater um Papo de hoje. E a pergunta de hoje é: o que mais te preocupa? O que te preocupa na aprendizagem do seu filho, né? No processo de aprendizagem do seu filho. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Então, nosso tema é esse. O que te preocupa? Por que escolhi esse tema para o nosso Vamos Bater um Papo de hoje? Sejam bem-vindas. Estou agora explicando, né, o tema desse Vamos Bater um Papo, desse nosso encontro de hoje. É o que mais te preocupa, o que te preocupa no processo de aprendizagem do seu filho. E esse tema ele foi escolhido porque eu recebo muitas mensagens, né, dos pais, das mães, preocupado com o processo de desenvolvimento, de aprendizagem da criança. Então, a preocupação maior eu até anotei para eu não me esquecer. Então, a preocupação maior é que ele não aprende, que ele não se concentra na aula, que esquece aquilo que aprendeu, aquilo que foi ensinado, tem dificuldade na leitura, tem dificuldade na escrita, dificuldade na matemática, ou que os colegas estão adiantando e a criança está ficando para trás. Então, aqui no consultório eu recebo muitos pais preocupados com o desenvolvimento do seu filho na escola. Então, eu abri lá a caixinha de perguntas e surgiram muitas perguntas. E hoje eu quero esclarecer isso. Mas antes disso, eu quero falar para vocês que essa questão da aprendizagem da criança é um processo que a gente precisa conhecer as etapas do desenvolvimento da aprendizagem das crianças, entende? Então, assim, às vezes, tá, gente, algumas preocupações no decorrer, no que diz respeito à aprendizagem da criança, ela é uma preocupação que pode estar além do que realmente a criança precisa estar aprendendo naquele momento, tá? E muitas vezes a ansiedade dos pais em a criança aprender logo e a preocupação por ela não estar aprendendo aquilo que é imaginado que ela esteja fazendo pode atrapalhar um pouco também no processo de aprendizagem da criança. Porque a gente acaba colocando na criança muita expectativa, tá? Então, existe um tempo para cada coisa. E na aprendizagem ela não é diferente. Então, não quer dizer que uma criança que não está lendo ainda, ela pode ter uma dificuldade na aprendizagem. Porque a aprendizagem ela não se resume só na questão de ler e escrever. A aprendizagem ela vai além da leitura e da escrita. Ela vai na compreensão do mundo, nas suas habilidades para lidar com as coisas, com as dificuldades, com os conflitos. Então, a escrita e a leitura ela faz parte da aprendizagem, mas ela não é a aprendizagem toda em si. Então, às vezes tem a pergunta que a criança não está lendo. Aí você pergunta quantos anos a criança tem? 4, 5. E às vezes a gente quer que a criança com essa idade já esteja aprendendo muito, esteja aprendendo tudo. Então começamos a comparar o desenvolvimento dessa criança com o desenvolvimento de outra criança. Então, na educação infantil, existem outras habilidades que a criança precisa adquirir antes da leitura e da escrita, antes de aprender a fazer conta, entende? Então, assim, a criança travou aqui, ó. A criança, ela travou. Vocês estão me ouvindo? Gente, meu celular teve vontade própria agora. Ele desligou a câmera.
Mas a criança, ela precisa adquirir algumas habilidades antes da escrita, leitura. Então, na educação infantil, ela precisa se conhecer. Ela precisa conhecer o colega, ela precisa conhecer ela com o colega, como é que ela se relaciona com os seus pares. Ela precisa aprender a observar o espaço onde ela está. Ela precisa aprender a ver que ali tem mais pessoas, aquele outro canto tem menos pessoas, que Maria é maior do que João, entende? Que uma porta é pequena, outra porta ela é maior. Então, ela precisa ter essas habilidades para depois começar o processo de leitura e de escrita, aprender o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo, aprender o que é em cima, o que é embaixo. E muitas vezes a gente espera outras coisas da criança. Então, a gente começa a introduzir muitas letras, muitos números. Boa noite, Meirinha. A gente começa a colocar na criança todos esses conteúdos desrespeitando o processo dela, a idade em que ela se encontra, entende? Então, se a criança ela está na educação infantil, ela precisa adquirir algumas habilidades essenciais para o cotidiano dela, para o dia a dia dela, para o futuro dela. Então, a gente não pode dizer que uma criança de 4 anos tem dificuldade porque ela não está lendo. Ela tem dificuldade porque ela não sabe aprender a fazer conta. Ela não está nessa idade. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite, Eliene. Boa noite a todos vocês. Estou muito feliz, tá? Em vocês estarem aqui. Muito obrigada, de verdade. E podem perguntar, tá? Podem participar. Então, a criança, meu filho não está lendo, mas ele não está no tempo ainda de ler. Ele está no tempo de adquirir essas outras habilidades. Então, tem criança que, quando é pequeno, então é introduzido muito conteúdo na cabeça dela. Então, eu já falei isso lá no curso. E aí, é uma esponja, onde você vai introduzindo todos os tipos de conteúdo e ela vai aprender. Ela vai aprender. Só que depois, quando ela vai lá para o fundamental, essa esponja você aperta e fica quase nada. Então as pessoas falam assim, poxa, mas quando eu era pequeno, sabia fazer muita coisa e agora não consegue fazer. Sabe por que ele não consegue fazer no fundamental muita coisa? Porque ele não adquiriu habilidades para lidar com o desafio necessário para quando ele estivesse no fundamental. Então, esse tipo de preocupação, ela é uma preocupação porque você é pai, você é mãe, você é responsável, é claro. Mas se a criança tem 4, ela tem 5 anos, ela tem que desenvolver outras habilidades necessárias para o desenvolvimento dela, para depois ela passar pelo processo da leitura e da escrita. Tem pessoas que chegam no ambiente e ela não consegue ver nada que está ali na frente dela, porque lá na educação infantil a gente não trabalhou essa questão dela observar as coisas que estão na mesa, fazer scanner daquilo que ela está vendo. Né? Eu falei uma vez, eu não me lembro se foi aqui, se foi no MM Aulas e Curso, eu não lembro, mas eu lembro que no começo da pandemia, as pessoas tinham aquele coisinha do álcool em gel onde você pisava e colocava o álcool, né, nas lojas. Ali estava desenhado exatamente como você faria para você conseguir que o álcool caísse em sua mão. Só que as pessoas ainda não sabiam, ela ficava ali, procurando e tal. Isso é porque ela não parou para observar e fazer a leitura daquela imagem. Poxa, estava ali mostrando a setinha para baixo, colocando o pezinho e o álcool batendo. Isso pode ser uma deficiência na educação infantil. Pode ser uma deficiência no fundamental quando a gente não faz a leitura de imagem. Então, leitura não se resume só à leitura de palavras, mas a leitura de imagem, a leitura de gesto, entende? Então, é o que a gente fala. Quando existe uma
a criança fala, os pais falam que existe uma dificuldade na aprendizagem, na leitura de uma criança de 4, 5 anos, é uma coisa que a gente tem que pensar, tá bom? Ela tá na idade para isso, ela não reconhece algumas letras, as vogais, aí a gente pode começar a procurar, ver, tá? Mas por que ela não conhece? Porque a gente introduz de uma forma muito pressionando para que ela aprenda. Ela é criança, então a forma da criança aprender é brincando. Criança, adulto, como eu falei na live da semana passada, a forma da criança aprender, da pessoa aprender, é da forma mais lúdica, brincando, para que seu cérebro goste, ele comece a assimilar aquilo como um prazer e você aprender e você colocar isso no cotidiano. Daí vem as outras perguntas. Meu filho não consegue assimilar os conteúdos. Tá, vamos entender. A criança não consegue assimilar os conteúdos. A gente passou, como foi passado esse conteúdo para a criança? Não estou dizendo que não existe dificuldade na aprendizagem, existe. Não estou dizendo que não existe transtorno de aprendizagem, existe também. Mas também existe também a forma como a gente pode apresentar essas atividades, tanto para a pessoa que tem dificuldade, quanto para a pessoa que não tem dificuldade, quanto para a pessoa que tem transtorno. Então, a aprendizagem ela precisa ter um significado para a vida da pessoa. Por que eu estou aprendendo aquilo? Então, assim, o cabeçalhamento tem muita criança que não gosta de fazer. Não é isso? Aí eles pulam lá as linhazinhas e vai colocar e daí esquece, nunca mais coloca. Daí a gente tem que passar para a criança por que é importante ela fazer cabeçalho. Então, eu trabalho muito perguntando sempre à criança se ela qual é a profissão que ela quer seguir quando ela crescer, que profissional ela quer ser quando ela crescer. Alguns não sabem, né? Então a gente pergunta, então qual que você acha mais interessante, qual que você gosta? Outros dizem o que quer ser, uns querem ser professores, outros mecânico, outros médico. Então a gente usa daquilo que a criança gosta para ensiná-la. Entende? Então assim, a criança quer ser médica, mas ela não gosta de fazer cabeçalho, então ela leva um tempo para poder fazer, ela demora para poder fazer e tal. Então a gente vai explicar a ela por que ela vai fazer aquilo. Por que eu falo isso? Porque minha filha ela tem 14 anos e ela então me pergunta, mãe, para que eu vou usar isso? E eu acho que todo mundo já se perguntou isso, né? Isso é para quê? Então, se você pega esse conteúdo e você apresenta para a pessoa que você está ensinando, onde ela vai usar, como ela vai usar, vai ter mais interesse, mas tem que ser dentro daquilo que seja interessante para ela, tá? Não adianta eu trazer uma coisa que é uma realidade longe, que não é dentro daquilo que a criança conhece, que não é dentro daquilo que a criança acredita que é possível para ela. Não, tem que ser dentro da possibilidade e da condição daquela pessoa, tá certo? Então, te ensina aquilo que a pessoa precisa aprender e o que tenha sentido para a vida dela. Ah, Marise, mas se a pessoa ela não tem contato com um tipo de cultura que seja mais elevado, onde ela vai ter que usar isso lá no futuro dela, não vou ensinar isso, ela não vai aprender, vou ter que estar só dentro daquilo, isso não vai reduzir as possibilidades dela? Não, não é isso, tá? Você vai ensinar dentro tudo que você precisa ensinar para qualquer pessoa, tá certo? Mas você vai trazer para a realidade dela, para que aquilo faça sentido para ela. E daí, a própria pessoa, a própria criança, ela vai querer aprender mais. Mas daí eu trago aquilo que não tem nada a ver com a realidade dela, para que ela vai querer aprender? E se eu só tô cobrando dela o futuro dela, ela vai imaginar que o futuro dela vai ser uma chatice o tempo inteiro. Então, eu tenho que trazer aquilo que é importante para a criança dentro dela. Ela é criança? Criança brinca. Brincar para a criança é coisa séria. Então, vamos trazer a brincadeira para a criança. Então, você traz lá um jogo de dama, você traz lá um jogo de quebra-cabeça, você traz o Uno, estou aqui amando trabalhar com o Uno com a criança, você traz o baralho para a criança. Então, você traz aquilo que você quer ensinar para a realidade da criança. Ela não consegue assimilar? Pronto. Traga um conteúdo para o que ela precisa para dentro da realidade dela. Tente. Ela não conseguiu, procura um psicopedagogo.
Porque aí vai se fazer uma avaliação para que ela consiga, para que essa avaliação, para levantar a hipótese do que está acontecendo com ela e uma possibilidade de uma intervenção para aquela dificuldade dela, tá certo? Mas antes disso, a gente vai tentando conseguir fazer com que tudo que você está ensinando seja atrativo para a criança, certo? Apareceram outras perguntas também, tipo, meu filho ainda não sabe ler. Foi o que eu falei para vocês. Qual é a idade que ele está? Se ele ainda está em alfabetização. Pronto, é isso aí. A alfabetização que a gente falava antigamente, depois a gente falava primeiro ano, primeira série, é isso? Alfabetização, primeira série. A alfabetização hoje, gente, é o primeiro ano, tá? Primeiro ano não é a primeira série. Segundo ano que é a primeira série. Então, primeiro ano é a alfabetização. É ali que a gente vai começar a cobrar um pouco mais da criança o processo da leitura e da escrita, certo? E isso ela vai completar lá no segundo ano. Então, não se tem pressa na educação infantil para que a criança aprenda a ler e a escrever, tá? Isso pode ser uma consequência das atividades que você vai fazendo com aquela criança. É lógico que você vai apresentando letra para a criança. É lógico que você vai ensinar a criança o nome dela, a formação do nome dela. É lógico que a criança vai ter contato com papel e lápis. Mas não é uma obrigação a criança aprender a ler lá no grupo 5, no grupo 4, no grupo 3. Gente, no grupo 3, as crianças chega a pais dizendo que as crianças têm dificuldade na aprendizagem no grupo 3. E aí você vai lá, trabalha com a criança, as habilidades que a criança precisa, a criança está indo bem. Ela só não conhece letras e números porque ainda não está dentro dela. Então você vai introduzindo na brincadeira da amarelinha, na brincadeira dos 5 patinhos foram passear, através de música, e vai criando nessa criança essa aprendizagem de forma divertida. Então, seu filho não sabe ler, ele está em que ano? Está no primeiro ano? Então, vamos lá, vamos começar aí a apresentar as sílabas, as letras, os sons das letras. Ele está no segundo ano? Então, vamos lá, por que ele não está aprendendo? E a gente vai começar a trabalhar. Claro que não é para esperar estar no segundo ano, para se procurar ajuda profissional, não, entende? Mas eu digo assim, se ele está lá na educação infantil, ele não sabe ler papai, mamãe, ele está na educação infantil, tá certo? Então, não pode ser considerada dificuldade na aprendizagem. Porém, aí a criança, ela não tem a questão ela não consegue lembrar das coisas, ela não consegue se concentrar por um tempo mínimo. Tem outras coisas que a gente precisa investigar. Mas a leitura e a escrita na educação infantil, não. Tá certo? Os amiguinhos dela já fazem algumas coisas e ela acaba ficando para trás. Pronto. É uma coisa que a gente não faz. A gente não compara uma criança com outra. Existe o que a gente precisa seguir no processo de aprendizagem da criança. O que a criança precisa estar fazendo com aquela idade, entende? Mas tem crianças que estão mais avançadas, tem crianças que não estão, pode estar atrasadas, tem crianças que estão no tempo certo. Por isso que a gente não faz essa comparação. Mas se a criança ela está atrasada dentro daquilo que é esperado para o desenvolvimento da criança, aí a gente tem que procurar a ajuda de um psicopedagogo para saber por que existe esse atraso na criança. Às vezes os professores mesmo, eles mesmos indicam, né? Procura um psicopedagogo para a gente poder fazer a avaliação. Às vezes o neuropediatra também indicam também, né? E aí o psicopedagogo ele vai fazer essa avaliação e ele vai indicar quais são os tratamentos específicos para cada criança. Se não tiver nenhum tipo de dificuldade, lá no relatório ele vai colocar. Então, pode estar dentro do que é esperado para a criança. Então, a gente não compara. Se o amiguinho de fulano está aqui e meu filho está aqui, não faz essa comparação não, porque cada criança é uma criança, tá certo? Então, vê se está dentro do que é esperado para a idade dela, tá? Deixa eu ver aqui.
Aqui, no caso, Vanessa colocou: meu filho tem 5 anos e está no grupo 5, já sabe ler as palavrinhas e frase. Aí se tem outra criança no grupo 5 que não sabe fazer isso, ela não está atrasada, outra criança. O filho de Vanessa consegue ler algumas palavrinhas que muitas crianças no grupo 5 sim, e algumas frases que muitas crianças no grupo 5 não vai conseguir. Isso não quer dizer que as crianças do grupo 5 elas estão atrasadas, tá certo? O filho de Vanessa, ele pode estar adiantado sem prejudicar o desenvolvimento, tá certo? A dificuldade de você adiantar essa criança é você forçar a criança a aprender e você esquecer das outras habilidades que a criança precisa adquirir, né? Então, eu tenho uma criança hoje que fez 5 anos agora, que eu atendo, que a gente tem atividade para essa criança que já é do primeiro ano. Você consegue entender isso? Pelo fato da condição dessa criança conseguir fazer. Porém, ele continua lá no grupo 4, porque ele fez 5 anos agora. Então, ele continua lá no grupo 4, na escola dele. E aqui no consultório, a gente vai trabalhando com as habilidades que ele precisa adquirir também da educação infantil. Então, assim, a criança precisa aprender a cortar, a criança precisa aprender a rasgar, a criança precisa aprender a pintar, a criança precisa aprender a pular, entende? A criança precisa aprender a conviver com outra, a criança precisa aprender a dividir, a criança precisa aprender a comparar tamanho, peso, quantidade. São esses tipos de habilidade que a gente precisa tá desenvolvendo na criança, que junto com o reconhecimento de letras e depois os sons, e depois das sílabas, e depois das palavras, e aí a gente vai fazendo esse trabalho com a criança. Mas na educação infantil a gente trabalha muito as habilidades que, consequentemente, vai ajudar no processo de alfabetização, no processo de aprendizagem da criança, tá certo? Ai, só um minutinho aqui, gente. Acho que tinha alguma pergunta, eu não vi aqui. Mas se tiver, gente, vocês podem colocar novamente, tá bom? Não reconhece letras. Qual a idade dessa criança que não reconhece letras? Então, como eu falei, é educação infantil? Pronto, está nesse processo de reconhecimento de letra. A gente faz muito de brincadeira. Eu fiz aqui 3 fileiras das vogais, né? A primeira fileira seguindo a ordem certinha, do A até o U. Depois a segunda e a terceira ela já foi mudando. E aí jogamos o dado. Então a criança ela tinha que pular no dado e a gente falava: que letra é essa? Ah, então onde é que tá a letra A? E tem a criança aí pulando até a letra A. Então aí ela vai, através dessa atividade, que é um exercício que a gente faz algumas vezes, repetidamente, mas não de forma automática, tá? Hoje trabalhou desse jeito, amanhã a gente vai trabalhar de outro jeito, e vai criando brincadeiras que a criança ela vai aprendendo. Então ela foi jogando dado, ela foi pulando de um lado para o outro, e chegou um tempo, assim, quando você menos espera, a criança já tá sinalizando A. Ou senão você pega um dado de cores e você joga para a criança e fala assim: olha, que cor é essa? Azul. Vamos procurar alguma coisa que tem azul aqui. Na sua roupa tem uma coisa azul e tal. E a criança vai tocando, pulando, brincando. E quando chega, passa um tempo, a gente brinca de outras coisas, trabalha com a cor azul em outras oportunidades. Quando chega um tempo, daqui a pouco a criança tá azul, do nada, assim. Porque ela foi fixando a cabeça dela, porque ela foi brincando. Tá certo? Daí a criança tá no primeiro ano e ela não reconhece letras, procura um profissional. Tá certo? Não reconhece letra, procura um profissional. A matemática também é uma coisa que chama bastante a atenção dos pais, porque às vezes é o bicho-papão das crianças, né? Matemática, minha gente, eu sou apaixonada pela matemática. E aí, às vezes, por que a criança apresenta dificuldade na matemática? Porque às vezes a gente cobra dela o que não está dentro do que é esperado para a idade dela, tá certo? Mas a criança ela apresenta uma dificuldade na matemática, na sequência numérica, nas operações, adição, subtração, que são as primeiras que aprendemos, e ela já está lá no primeiro ano, ela já está lá no segundo ano, e ela está com essa dificuldade, procura um profissional, tá certo? Mas
no primeiro ano, gente, lembra, o primeiro ano é a alfabetização, certo? Se é alfabetização, ela não sabe ainda fazer uma conta muito grande, tá? Então, a gente começa sempre por aquilo que a criança consegue fazer, tá certo? A criança, ela sabe contar 2 mais 2. Coloca lá para ela. Depois você coloca 2 mais 3. E dá material para a criança tocar, porque ela precisa aprender com concreto, tá? Então, feijão, tá? O material dourado, palitinho, papel amassado. Ela precisa aprender assim, tá certo? E aí, esse exercício ela fazendo sempre, ela vai acabar memorizando, ela vai acabar aprendendo e ela vai estar fazendo isso de forma automática já. Tá certo? Então, o aprendizado não é assim. Eu ensinei hoje e espero que a criança já aprenda hoje, não. Precisamos ensinar e ensinar e ensinar e perguntando a criança se ela compreendeu e pedindo para a criança fazer. E se a criança não aprendeu, você vai ensinando. E ela vai aprendendo. Ela pode aprender agora, tá? Como tem aqui, ele esquece às vezes, né? O que foi ensinado. Ela pode aprender hoje. Agora, você acabou de explicar e ela aprendeu. Você manda ela fazer, ela consegue. Puxa, ela conseguiu. Quando chega amanhã, você manda ela fazer, ela não consegue fazer novamente. Isso pode ser porque ali a questão da memória dela ali, naquela hora, ela conseguiu. Você deu o comando, você explicou e ela conseguiu realizar naquela hora. Porém, ela foi para casa, voltou uma semana depois, ela não exercitou isso em casa, ela chegou aqui, ela esqueceu. Porque aquilo que não é praticado, ele é esquecido. Entende? Então, você vai ensinar novamente. Aí vai virar um exercício diário, você vai pedir para a mãe ensinar em casa. Ou se você é mãe, você vai estar exercitando isso com a criança em casa, através de brincadeiras, através de jogos, através de atividades. E vai chegar uma hora que ela vai compreender, tá certo? Mas é sempre entendendo que é muito óbvio na minha cabeça, porque já está formado, mas ainda não é na cabeça da criança. Então, precisa ser um exercício e às vezes precisa ser diário, assim mesmo com a leitura, tá? Ela ainda troca algumas letras, como o P e o B, o C e o Q. Existe algumas crianças que têm essa questão dessa troca, que é pela a questão do som, tá certo? Então, a criança, ela entende o som, ela não está conseguindo identificar o som daquela letra. Aí, por isso que às vezes faz essa troca, tá? Palavras simples que ela já aprendeu a escrever, às vezes não. Às vezes quando está escrevendo, correndo, acontece essa troca do som das letras, tá? Mas quando essa troca, ela continua, apesar de você explicar para a criança, você falar com a criança, o som da letra, como é que faz, ela ainda continua cometendo esse erro, essa troca, aí é a hora de procurar um profissional, tá certo? A gente sinaliza sempre para que a criança ela vá para o consultório do psicopedagogo e daí o psicopedagogo vai fazer toda a avaliação e se perceber que existe mesmo essa dificuldade nela, encaminha ela lá para o fono. E aí, por que eu falo isso? Lembra que eu falei na outra semana? O psicopedagogo, ele vai fazer uma avaliação daquilo que está acontecendo com a criança e, às vezes, o que está acontecendo com aquela criança não é da capacidade do psicopedagogo. Então, ele vai direcionar essa criança, esse adolescente, esse adulto para o profissional adequado para cuidar de cada, como é que eu posso dizer, meu Deus? De cada coisa. Eu esqueci a palavra agora, tá? Mas existe cada profissional adequado para atender às necessidades daquela pessoa, certo? Quando é uma dificuldade na aprendizagem, o psicopedagogo vai lá e consegue trabalhar. Às vezes, mesmo com essa dificuldade, precisa dessa equipe, né, multidisciplinar para trabalhar. Então, vai para o fono, vai para o neuro, para o psicólogo. Então, cada um vai trabalhar junto para que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele consiga atingir o objetivo e essa dificuldade, né, que ele consiga
vencer essa dificuldade na aprendizagem dele, seja em qualquer área, em qualquer tempo de desenvolvimento. Então, essa troca pode ser por conta da dificuldade de entender o som daquela letra, junto com a vogal, como é que ela faz aquele som. Então, quando você fala com a criança, ela consegue corrigir isso, ou pode ser mesmo uma situação que vai precisar de um outro profissional, de uma ajuda profissional. Tá certo? Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Deixa eu ver. Minha filha não gosta do ambiente escolar e não quer nem se concentrar. Gente, não gostar do ambiente escolar e não querer se concentrar pode ser duas coisas diferentes, tá certo? Então, hoje o ambiente escolar é a casa, né? Tá todo mundo em casa com a pandemia. Então, a gente precisa preparar esse ambiente. Isso é na escola ou em casa ou no reforço escolar. O ambiente tem que ser agradável para a criança, tá? O aprendizado ele só acontece quando eu quero aprender. E para eu querer aprender, eu preciso querer estar no lugar. Eu preciso gostar da pessoa que está lá para me ensinar. Eu preciso construir esse relacionamento com essa pessoa. Tá certo? Então, assim, ela não gostar e aí ela não querer ir para o ambiente escolar, não querer estudar. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo para que ela não queira estar nesse local, tá certo? Temos que descobrir o que está causando isso, ela não gostar do ambiente escolar. E ela não se concentrar. Então, assim, eu volto para aquilo que eu disse. A aprendizagem precisa ter um significado. Então, a criança ela não consegue se concentrar. Como essa concentração? Ela não consegue se concentrar em nada, ela não consegue se concentrar na aula, ela não consegue se concentrar assistindo televisão. Tudo isso precisa ser observado. É só na aula online que ela não está conseguindo se concentrar. Na sala também, quando era aula presencial, ela também não consegue se concentrar. Pronto. Se ela não consegue se concentrar, tá na hora de procurar uma ajuda profissional. Tá certo? Mas se ela não está conseguindo se concentrar porque é o ambiente online, a gente começa a criar algumas estratégias para que ela consiga. O tempo de aula online pode ser um pouco mais curto do que o tempo de aula presencial, ou pode ser ao mesmo tempo com alguns intervalos para isso. Tirar também de junto dessa criança todos os estímulos, tudo aquilo que pode causar essa desconcentração da criança, certo? Cria um ambiente para que a criança ela fique, sabe que aquele local ali é para ela aprender. Não deixe a televisão ligada, celular perto da criança para ficar mexendo, não, tá? De vez em quando, vai lá, vê como a criança tá, chama a atenção dela, se ela tá olhando para o outro lado, bora filho, isso aqui, a professora também pode chamar a atenção da criança, tá? Mas a questão da aula online, por ser em casa, pode causar um pouco de desconcentração, sim, tá certo? Mas se isso acontece quando ela tá fazendo até as atividades, ela tá aqui, daqui a pouco ela já tá lá, pensando em outra coisa, ela não volta para a atividade, ou às vezes esquece onde é que está, ou esquece onde está a atividade, procura uma ajuda profissional para poder fazer uma avaliação, tá certo? E sobre o ambiente, vamos tentar transformar esse ambiente de uma forma que a criança ela goste, tá? Eu gosto muito do ambiente que tem brinquedo, que tem brincadeira, porque criança é criança, elas precisam brincar, seja ela lá com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos, todo mundo gosta de brincar. Tá? E a brincadeira, ela não atrapalha na aprendizagem. Ela não desconcentra a criança, ela não tira o foco da aprendizagem. Não. Ela auxilia a aprendizagem quando você consegue chamar a atenção do seu aluno para isso. Eu digo isso por experiência, pela Casa da Alegria, que tinha os brinquedos, tinha uma professora que a gente chama de professora de brincadeira, e que as crianças, elas faziam atividade, elas estudavam, elas aprendiam, elas brincavam. Então, a brincadeira, por experiência própria, eu sou defensora da brincadeira no ambiente escolar dos brinquedos. Digo que existe, sim, conteúdo, que existe, sim, aprendizagem através da brincadeira e com brincadeira. Tá certo? Pronto, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se vocês quiserem fazer uma pergunta que a semana passada eu esqueci, eu desliguei assim.
Se quiser fazer mais alguma pergunta sobre isso, sobre a questão da sua preocupação com a aprendizagem da criança, fique à vontade, tá? Já já vou cancelar, vou encerrar o nosso vídeo, mas fica salvo lá no IGTV. Você pode assistir nossos pedacinhos, tá certo? Mas, gente, a questão da aprendizagem é muito isso. Os pais se preocupam bastante e é normal mesmo essa preocupação. Eu sou mãe, eu tive as minhas preocupações e precisa mesmo, a gente precisa se preocupar com a questão da aprendizagem do filho da gente, mas não compara, né, o meu filho com o filho de outra pessoa ou com outra criança, mas a gente observa, é importante conhecer o processo de desenvolvimento para saber se seu filho está em atraso mesmo no desenvolvimento do que é esperado no desenvolvimento dele. Ou se ele tá... Meu telefone tocou aqui, gente. Ou se ele tá dentro do que é esperado para o desenvolvimento dele, tá certo? Então, a preocupação na questão da aprendizagem, ela é importante porque, na maioria das vezes, quem percebe que a criança está apresentando com dificuldade, que ela não está aprendendo, são os próprios pais, tá? Eles que são os primeiros a tomarem a atitude de levar, de procurar um profissional, de chamar a escola e dizer, tá bom? Mas... não estou dizendo que todas as pessoas que me procuram, a criança não tem dificuldade de aprendizagem, não. Não estou dizendo isso, não. Acontece mesmo de ter uma dificuldade e a gente, depois de uma conversa, das avaliações, de levantamento de hipótese, a gente começa a descobrir o que está causando essa dificuldade e a gente começa a alinhar isso lá com a própria criança, depois com a escola e com os pais, tá certo? Mas procurar um profissional é de extrema importância, tá bom? E identificar a dificuldade da criança, ela é importante, mas também é bom você conhecer um pouquinho desse processo de desenvolvimento, que a gente pode até falar aqui um dia sobre o processo de desenvolvimento e você saber exatamente o que você esperar da criança em cada etapa da vida dela, tá certo? Agradeço a vocês por estarem aqui presentes, muito obrigada e vamos até a próxima, tá? Na próxima terça-feira vamos bater um papo, vai estar de volta. Obrigada, fique com Deus.